A irmã Vasti terminou falando do assunto, né, irmã Nova? E que você abra o seu entendimento, abra o seu coração nessa manhã, que Deus vai falar. E a gente tem pressa de avisar esse evento que está para acontecer. E eu costumo dizer também, se você amanheceu o dia triste, cabisbaixo, não fique assim. Você tem motivo para sorrir, você tem motivo para estar alegre, porque você dormiu e acordou, porque você está trabalhando, porque você está arrumando sua casa, porque você está fazendo os seus afazeres. Deus abençoe sua vida. Olhe mais para Cristo, foque mais em Cristo que nos problemas, porque não existe problemas que Jesus não possa resolver. Então, tenha um bom dia abençoado aí onde você estiver. Você que está aí via internet, internautas, Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus, nós vamos tocar já o primeiro louvor. E esse louvor nós queremos chamar a sua atenção também com ele, que você medite, que ele fala tremendamente aos nossos corações. Irmã Nalva vai dar suas saudações iniciais, lembrando que a palavra nesta manhã vai ser a irmã Nalva que vai trazer. Glória a Deus. Quero saudar a todos os ouvintes do programa Boas Novas, com a paz do Senhor, que Deus verdadeiramente, através da sua palavra, através dos louvores que serão entoados, esteja entrando em teu lar, tratando ao teu coração. E glorificamos ao nosso Deus por nos permitir mais essa manhã estarmos aqui trazendo as boas novas de salvação. Quero deixar toda a minha saudação e meu carinho a todos os irmãos de todas as congregações, Sucuru, ali no distrito de Sucuru, a todos os irmãos, não vou citar nome para não esquecer nenhum, no assentamento Mandacaru, e a todos os irmãos aqui da cidade de Sumé. E você, amado ouvinte, irmão em Cristo Jesus, que vive verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo, que Deus continue te abençoando e te sustentando em sua presença. Amém. Vamos ouvir aí o louvor com Ivonaldo Albuquerque.
Momento de reflexão bíblica. Glória a Deus. Quero deixar para os amados ouvintes a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 14, apenas alguns versículos, onde diz que Jesus conforta os seus discípulos. E diz a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Então Jesus aqui, antes de passar por todo o seu processo de julgamento, de morte, de ressurreição e de ascensão, Jesus estava ali preparando os seus discípulos, né, para a sua partida, confortando o coração deles e dizendo para que eles se acalmassem, se tranquilizassem, se aquietassem, porque tudo que ele estava falando naquele momento eles não compreendiam, mas lá na frente eles iriam compreender. E ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então, a fé em Deus, a fé no Pai, a fé no Filho, a fé na obra que o Pai enviou seu Filho a fazer é necessário para que nós venhamos a sermos alcançados pela salvação eterna. E Jesus aqui estava deixando a promessa da morada eterna, do lar celestial, ali para os seus discípulos, onde Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito. Então é necessário crer nas palavras de Jesus, no que Jesus estava transmitindo aos seus discípulos e a nós no tempo presente, através da sua palavra. Ele disse: eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então Jesus estava ali deixando uma promessa que iria voltar à casa do Pai após a sua morte, ressurreição e ascensão, mas que voltaria para buscar os seus discípulos, para buscar aqueles que viviam dentro dos seus ensinamentos, da sua doutrina. E aí quando Jesus ele fala aquilo, preparando os seus discípulos, ele diz que vai e volta. Quando tiver tudo preparado, ele volta para receber os seus discípulos, para que onde eu estou, Jesus ele é bem claro e é bem preciso, e essa palavra está no tempo presente, ele está. Onde que Jesus está? Jesus morreu, Jesus ressuscitou, subiu aos céus e ele está sentado à destra de Deus Pai, donde há de vir. Né? E Jesus virá dessa vez com poder e grande glória para resgatar, para buscar o pecador arrependido, aquele que crê em seu sacrifício, aquele que crê na sua entrega por amor. A morte de Jesus, quando a palavra diz morreu, né, pelo mundo, né, pelo mundo, aqueles que estão no mundo, mas que creem no envio do Pai, na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão. Então a salvação da alma não é para o mundo todo, mas a salvação é para aquele que crê. Lá em Romanos 10, 9 diz: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então a salvação vem pelo crer em Jesus, crer em seu sacrifício, confessá-lo como Senhor da sua vida, se arrepender dos seus pecados, para que quando Jesus voltar em seu retorno glorioso, porque a palavra de Jesus diz que Jesus irá ficar nas nuvens, ele não irá pisar mais aqui nessa terra, e ele irá enviar os seus anjos aos 4 cantos da terra para resgatar os seus eleitos, os seus escolhidos, aqueles que abandonaram
esse mundo de pecado, confessaram Jesus como Senhor, se arrependeram das suas práticas mundanas. Então é isso que nos afirma a palavra de Jesus. E por isso que Jesus estava dizendo, quando tiver tudo preparado, eu venho buscar vocês. Então nós temos a promessa da parte de Jesus. Quando nós olhamos lá para Atos dos Apóstolos, quando após a morte de Jesus, sua ressurreição, ele ainda caminhou na terra 40 dias, foi visto por muitos, principalmente ali pelos seus discípulos, para que servisse de testemunha, eles fossem testemunhas oculares de que Jesus ressuscitou, para que hoje nós possamos contemplar pelos olhos da fé que Jesus ressuscitou. Jesus, ele veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Jesus pagou o preço da maldição que estava sobre nós, caiu sobre ele, para que um dia nós possamos descansar na eternidade em sua presença. E lá em Atos dos Apóstolos diz isso, que muitos viram Jesus, e quando chegou o dia de Jesus ascender aos céus, muitos estavam ali olhando, no capítulo 1 de Atos, estavam olhando, admirados, vendo Jesus subir aos céus. Isso aqui nos confirma a palavra de Deus, e apareceu ali 2 varões dizendo, por que vocês estão admirados, olhando, vendo Jesus subir aos céus? Pois esse mesmo Jesus que está ascendendo aos céus nesse momento, um dia virá. Glória seja dadas ao nosso Deus. Obrigado, Jesus, porque tu és fiel para cumprir com a tua palavra e a sua promessa. Porque Jesus vinha avisando aos seus discípulos que iria morrer, que iria padecer, que iria ressuscitar, mas que voltaria. E muitos não dão crédito à palavra de Jesus, muitos não dão crédito às promessas de Jesus, porque quando nós chegamos aqui, amado ouvinte, em 2 Pedro, capítulo 3, onde fala a respeito da vinda do Senhor e seu significado, ele diz o seguinte: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios. Então virão, e nós vemos a palavra de Deus se cumprir, porque muitos zombam, né? Muitos de maneira nenhuma acreditam no retorno de Jesus. E no versículo 4 ele diz, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esqueceram que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Então nós vamos dar continuidade em apenas mais alguns versículos para ver que muitos zombam, muitos não acreditam, muitos duvidam da promessa de Jesus, de sua vinda para buscar a sua igreja, mas a palavra de Deus, ela vai se cumprir por completo, porque muitos esquecem o que está escrito, e se não, aqueles que não sabem vão saber agora, porque está escrito no livro de Gênesis, ali, quando Noé estava ali preparando a arca, e anunciando e avisando por um longo tempo que iria acontecer o dilúvio, viria a destruição da terra, e muitos, não poucos, não davam créditos ao que aquele homem dizia, e nós estamos aqui também, o Senhor usando a nossa boca, para anunciarmos o retorno de Jesus, para aquele que crê em Jesus, em seu sacrifício, para aquele que vive conforme a vontade dele, abandonando a prática do pecado, se arrependendo das suas práticas mundanas e se voltando para ele. Então Noé, ele anunciava, né, que viria a justiça de Deus sobre a terra, com a água, o dilúvio, e muitos, todos não acreditaram, não deram crédito ali no que Noé estava dizendo, e Deus cumpriu com a sua palavra. Que você acredite, amado ouvinte, ou que você não acredite, Deus vai cumprir com a sua palavra. E a nossa obrigação aqui na rádio,
todos os sábados, todas as manhãs de sábado, quando nós estamos aqui fazendo o papel de Noé, né? Somos testemunhas, mediante a palavra de Deus, pelos olhos da fé, que assim como aconteceu, como vieram as águas do dilúvio e todos morreram, só salvou Noé e sua casa, assim também irá acontecer no grande dia, na vinda gloriosa do Senhor. Porque para aquele que crê, se arrepende, abandona a prática do pecado e se volta para Jesus, é palavra de esperança, de alegria, de conforto, de consolo. Saber que nós estamos aqui nesse mundo padecendo, sofrendo toda sorte de dor, de miséria que esse mundo tem a nos oferecer, mas sabermos que quando partirmos daqui, ou chegar o dia da nossa partida, ou o retorno de Jesus para nos resgatar, imagine que nós vamos entrar à eternidade na presença de Deus, não haverá mais choro, como foi louvado aqui, aquela mocinha que louvou, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, mas nós vamos entrar à eternidade na presença do nosso Deus, glorificando a Ele, dizendo que Ele é Senhor das nossas vidas. Então, toda sorte de miséria que vivemos aqui nesse mundo irá fazer parte do nosso passado. E no versículo 6 diz, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado de água, se referindo ao dilúvio. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. A palavra de Deus se cumpriu em Noé, em Gênesis, e a palavra de Deus também irá se cumprir, estando reservados para o dia do juízo. A justiça de Deus virá sobre a terra. As pessoas e todos precisam ouvir e despertar, porque a palavra do Senhor diz que enquanto tiver um na face da terra que não ouviu falar de Jesus, Jesus não volta. E é por isso que é o nosso compromisso e a nossa responsabilidade, uma vez chamados por Jesus para propagar o seu evangelho, estarmos aqui, anunciando as boas novas de salvação, mas também a condenação eterna, o juízo eterno para aquele que não confessar Jesus e não se arrepender dos seus pecados. Reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns já julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Então, a vinda de Jesus será no de repente, quando ninguém está esperando. É por isso que há necessidade de estarmos preparados, né, de nos arrependermos hoje. O tempo é hoje, o momento é já de se voltar para Jesus, porque a palavra dele diz que ele virá no de repente como um ladrão. E se o ladrão, se o dono da casa, como diz a palavra, soubesse o dia que ele vai ser assaltado, ele se prepararia, ele fechava a porta. Então, da mesma maneira somos nós. Se Jesus virá no de repente e faz a comparação como um ladrão, todos nós, aquele que quer morar no céu, precisa estar preparado, porque a vontade de Deus, segundo ele diz, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Daí a importância de estarmos divulgando, propagando para você a palavra de Deus, porque a vontade dele é que todos cheguem ao arrependimento. Mas, infelizmente, nem todos irão chegar ao arrependimento. Nem todos irão dar ouvidos à palavra de Deus, se voltar para ele. Nem todos estão acreditando que o dia do juízo virá sobre a terra e todos os homens ímpios, todos os pecadores serão destruídos. Nós não podemos mais perder tempo. Nós não podemos tentar
usar de meias palavras. A gente tem que usar o que Deus manda, que é a palavra dele. As pessoas não podem viver iludidas, apenas recebendo e pensando que Deus é somente amor. Ele é amor, porque ele enviou seu Filho unigênito ao mundo para morrer por nós, para morrer pelo pecador arrependido. Mas ele também é justiça. Porque o que não falta é tempo de oportunidade. E nós estamos passando para você, amado ouvinte, esse tempo de oportunidade de se arrepender, de confessar Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque não há salvação em nenhum outro na face da terra, conforme a palavra, em nenhum outro homem que não seja em Jesus Cristo. Porque foi Jesus quem padeceu, foi Jesus quem foi humilhado, ultrajado. Diz a palavra que ele não abriu a boca. Foi Jesus que se entregou por amor a cada um pecador, mas pecador arrependido. Foi Jesus que foi levado à cruz. Foi Jesus que morreu. Foi Jesus que ressuscitou para a glória de Deus. E foi Jesus que subiu e ele está, como diz a palavra, ele está sentado à destra de Deus. E virá com poder e grande glória. O dia do juízo de Deus, o dia da justiça de Deus virá sobre a terra. Se arrependa dos seus pecados, se volte para Jesus, confesse Ele como seu único e suficiente Salvador, e no dia glorioso do retorno de Jesus, você pode subir juntamente conosco, aqueles que já confessaram Jesus como Salvador. Essa é a palavra que Jesus nos traz na manhã de hoje. É difícil escutar? Claro que é difícil. Claro que é difícil. Sabe por quê? Porque muitos não acreditam porque não querem. Não querem abandonar o mundo, não querem abandonar as práticas do mundo, não querem abandonar os prazeres do mundo e não aceitam e muitas vezes não acreditam que tudo isso aqui é passageiro. Nós temos a eternidade, a vida eterna, a salvação eterna na presença do nosso Deus. Né? Não vamos nos apegar a esse mundo e deixarmos de desfrutar a eternidade na presença do nosso Deus, porque a morte significa separação, e a segunda morte é a separação total de Deus. Então, é entrar a eternidade separado de Deus. Imagine, a gente já sofre nesse mundo e entrar a eternidade em tormento eterno. Então, que essa palavra, nessa manhã, venha para despertar você, amado ouvinte. Abandone esse mundo, abandone a prática do pecado. Arrependa-se, confesse Jesus como seu único e suficiente Salvador. Creia, tenha fé nele, que só ele pode salvar o pecador arrependido e levar para a morada eterna. Cumprir com a sua promessa. Vou, mas volto para buscar um povo humilde de boas obras. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu aconselho a você crer nessa palavra, porque essa palavra não é minha, essa palavra não é da irmã Nalva, essa palavra ela é de Deus. Então, só reforçando aqui onde a irmã falou em Atos, no capítulo 1, o versículo 10 diz: estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, ele quem? Jesus. Eis que junto deles apareceu dois varões de branco, e os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima, para o céu? Esse Jesus, que de entre vós viste subir, assim vocês vão ver ele voltar. Aleluia. Também. Então, que Deus abençoe todo olho verá, a sua né? vida, as nossas vidas, né? Todo olho vai ver. Aí, às vezes, a gente fala assim, o tempo já chegou. Às vezes, a gente fala assim, para as pessoas dizem, mas nesse tempo eu já tenho morrido, mas se morrer, eu vai ressuscitar. Quando a trombeta tocar, não vai ficar ninguém morto. Então, de todo jeito, você vai prestar conta a Deus. Então, enquanto há tempo, aproveita o tempo, porque vai chegar tempo que não vai dar mais tempo. Bom dia a todos. Amém.